Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Estação Saúde. E hoje nós vamos falar sobre uma condição médica complexa que afeta milhares de pessoas ao redor do mundo. Também conhecida como doença renal crônica, a insuficiência renal é uma condição em que os rins perdem a capacidade de filtrar resíduos e sangue, resultando em uma série de complicações. Inclusive, aqui em Botucatu, desde 2008, a segunda semana do mês de março é dedicada ao combate e prevenção da insuficiência renal, a partir de um projeto de lei aprovado aqui na Câmara. E para falar sobre essa doença, a TV Câmara tem o prazer de receber a médica nefrologista, doutora Vanessa dos Santos Silva. Doutora, seja muito bem-vinda à TV Câmara e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Agradeço demais o convite e a oportunidade. Doutora, então, para começar, você poderia nos fornecer uma visão geral sobre a insuficiência renal e quais são as causas mais comuns dessa doença? Certo, então a insuficiência renal, hoje a gente consegue, a gente usa mais o termo doença renal crônica, que amplia um pouco, né? É quando a gente tem dificuldade do rim realizar as suas funções básicas, né? O rim tem várias funções, né? Mas uma delas, uma das mais importantes, é filtrar o rim e livrar o rim de algumas substâncias que são produzidas diariamente no nosso organismo, mas que se acumulassem no nosso sangue, levariam a problemas diversos, né? Desde, por exemplo, acúmulo de água e sal, aumentando a pressão arterial, né, acúmulos de substâncias que seriam mais tóxicas, e até dificuldade de metabolizar, às vezes, medicamentos, coisas que a gente já faz uso de rotina, né, e que dependem da função renal para serem metabolizados e excretados, né, ou seja, para que eles sejam utilizados para o nosso organismo e o que não é utilizado mais que possa sair do organismo, né. Então, a insuficiência renal, né, a doença renal crônica, é quando o rim não consegue mais fazer a sua função. Só que como ela tem vários graus, né, na grande maioria das vezes, a gente não tem sintomas, ou seja, o paciente não sente nada de diferente nas fases iniciais da doença. E a gente chama isso de assintomático, quando não tem sintomas, né? Então, o paciente, na maioria das vezes, não sente nada, não percebe nada diferente no seu corpo, né? E isso faz com que muitas vezes a doença tenha o seu diagnóstico muito tardio, né? A gente demore para fazer o diagnóstico e, consequentemente, demore para fazer o tratamento. E desde 2008, quando a gente conseguiu, né, com a ajuda de vários vereadores, amigos, colocar essa temática para a prefeitura municipal, né, para a secretaria, então isso ajudou bastante a gente a pautar essa conversa, né, e a gente trazer para os meios de comunicação, trazer para os pacientes, para os profissionais de saúde, sempre relembrando a importância da gente identificar e tratar a doença renal para que ela não progrida para suas fases mais finais, que comprometem muito, né, qualidade e tempo de vida. E doutora, como você comentou, então, no estágio inicial, o paciente ele é assintomático. Mas o que faz você, como médica, começar a desconfiar, começar uma investigação de doença renal crônica? É bem boa essa pergunta, Vinícius, porque assim, a gente identifica, na verdade, o risco para a doença renal. Essa que é a grande sacada, assim, da doença renal crônica. Então, a gente identificando os pacientes que têm risco maior de desenvolver a doença renal, a gente vai atrás, ou seja, a gente solicita exames para, a partir do exame, a gente conseguir fazer o diagnóstico. Porque isso também é um negócio complicado, né? Não é uma doença que a gente consiga fazer diagnóstico assim, examinando somente. É uma doença que depende de exames de sangue, principalmente de urina, né? Para a gente conseguir não só fazer o diagnóstico, como classificar também. Então, a gente tem que identificar aqueles pacientes que têm maior risco, e para esses pacientes a gente solicita exames ativamente, mesmo que eles não tenham nenhum tipo de sintomas, mesmo que eles não venham com alguma queixa específica, né? Identificando o risco. A gente pede o exame para poder fazer o diagnóstico antes dos sintomas aparecerem, antes da pessoa se sentir mal. E o que seriam, né, esses sintomas, né, nas fases mais tardias da doença? Um dos sintomas seria edema, né? Então, retenção de líquido no corpo, inchaço,
que acontece em alguns tipos de doença renal, mas não em todos, né? Uma outra forma de perceber a doença renal é um descontrole da pressão. Às vezes a pessoa já tinha uma pressão alta, já era hipertensa, mas começa a ter um descontrole impressionante da pressão ou diferente, né? E isso chama atenção. Outras coisas que são bem mais comuns na população geral e que podem estar ligadas à doença renal crônica é uma anemia que não melhora com os tratamentos habituais, né? Então, coisas bem gerais, né? Você vê inchaço, retenção de líquido, anemia, mal-estar, né? Falta de apetite, até questões mais próximas, por exemplo, das fases finais da doença renal, seriam ânsia de vômito, perda de apetite, às vezes até uma sonolência, uma confusão mental, podendo evoluir até para um estado de convulsão ou de torpor ou mesmo coma, né, que seriam os estados mais graves, quando a pessoa não descobre a doença renal e ela progride até lá no finalzinho. Então, doutora, é uma doença que pode levar o paciente à morte se não tratada? Sim, é uma doença que, ao progredir para suas fases finais, seja porque ela deixa de livrar o sangue de substâncias que são bastante tóxicas, por exemplo, uma das causas de morte de paciente com doença renal não tratada é o excesso de potássio no sangue, que causa uma arritmia e parada cardíaca, por exemplo, né? E a própria intoxicação do organismo por conta dessas substâncias que não estão sendo liberadas também pode levar a alterações de apetite, alterações de pressão arterial e alterações do sistema nervoso central mesmo, até um quadro de convulsão e coma, podendo levar à morte, sim. Doutora, você comentou então que tem algumas pessoas que são mais propensas. Isso envolve questões de idade, sexo, alguns hábitos. Como localizar esses pacientes mais propensos a desenvolver a doença? Muito bom. Então, quais são os fatores de risco, né? Relacionado à idade, Vinícius, o envelhecimento é o nosso principal fator de risco, né? E como a gente tem uma mudança bem importante, né, da pirâmide populacional, né? A nossa população hoje tem uma distribuição muito diferente de 30, 40 anos atrás, né? Onde a gente tinha muitos jovens, né? Bastante adultos jovens e poucos idosos. Hoje a gente passa por uma transformação dessa pirâmide, onde a quantidade de adultos e idosos cresce, a quantidade de jovens está menor, e a gente tem muito mais adulto e a expectativa de vida está mais alta. Então, a gente tem mais idosos vivendo e vivendo por mais tempo e convivendo, consequentemente, com muitas doenças crônicas. Mas mesmo que seja um idoso que não é portador de uma doença renal, né, o fato de ser um paciente acima de 60 anos já aumenta o risco para a doença renal. Então, o envelhecimento é um dos fatores de risco. O outro fator de risco muito comum na população é a presença de hipertensão arterial, pressão alta. Então, praticamente, né, se a gente for ver, 1/3 dos adultos na nossa sociedade atual é portador de pressão alta. E claro que quando a pressão alta é controlada, ele não é um grande fator de risco, mas a pressão alta não controlada ou que dura muito tempo, né? Às vezes a pessoa ficou hipertensa com 20, 30 anos de idade e ela está lá com 70 anos, ela já tem 40 anos de história convivendo com a hipertensão. Então, envelhecimento e pressão alta são dois grandes fatores de risco. E o terceiro principal fator de risco é diabetes mellitus. Principalmente, né, o diabetes tipo 2, porque ele é mais frequente na população. Mas qualquer tipo de diabetes é fator de risco para doença renal. Porque a lesão renal é uma complicação crônica até que esperada do diabetes de longo prazo. Então, assim como a gente geralmente está acostumado a lembrar, né, que o diabetes aumenta risco de problemas circulatórios, que aumenta risco de problemas oculares, né, podendo levar a cegueira, problemas cardíacos, né, a lesão renal, né, no diabetes, ela é bastante frequente nos diabetes de longa data e ela é hoje a principal causa de insuficiência renal em Botucatu, na nossa região, no Brasil e no mundo. Doutora, Então, é claro que esses três então, seriam nossos carro-chefe, né? Assim, sim. envelhecimento, diabetes e hipertensão. Além de outras coisas, doenças cardiovasculares, doenças autoimunes, antecedente familiar de doença renal. Então, se eu tenho doença renal na família, o risco de eu ter doença renal é maior do que uma pessoa que não tem ninguém com doença renal na família.
E, doutora, qual é o exame que se faz para confirmar essa doença? E a partir de diagnosticada, qual é o processo de tratamento inicial? Olha, o exame básico para fazer o diagnóstico da doença, né, é a dosagem da creatinina no sangue. Então, é um exame de sangue simples, absolutamente disponível. Inclusive, o Dia Mundial do Rim deste ano tem como temática, né, exame de creatinina para todos, né? Justamente porque se a gente não dosa a creatinina, a gente não faz diagnóstico da doença. Então, a gente dosa, esse é um exame de simples, sim, um exame de sangue simples, né, retirada do sangue, vai para o laboratório, disponível em todas as unidades, né, da nossa região. E essa creatinina, ela deveria ser limpa, né, pelo rim. Quando a creatina começa a subir no sangue, é um sinal de que o rim não está fazendo o seu papel, não está conseguindo filtrar o sangue adequadamente. Então, esse é o exame principal. E o outro exame fundamental é o exame de urina, que é aquele exame simples, sabe aquele potinho da tampinha vermelha de exame de urina? Que a gente coleta a primeira urina do dia e esse material é avaliado principalmente quanto à perda de proteína na urina. Normalmente a gente tem uma barreira no rim, né? Como se fosse uma peneirinha que decide o que deve passar para o lado de lá, né? E o que não deve passar. O lado de lá seria a urina, né? Então ele tem que segurar proteínas. Quando ele não consegue segurar essas proteínas e elas aparecem na urina, isso também é um sinal de doença renal. Às vezes as coisas acontecem juntos, né? Então, a alteração de creatinina e a perda de proteína na urina, e às vezes elas acontecem isoladamente. Então, por isso que a gente fala que esses dois exames juntos, eles ajudam muito a gente a identificar a doença renal. Além de ultrassom e às vezes outras coisas que a gente precisa para ter uma clareza melhor da doença para o paciente. Mas você vê, é um exame de uma coleta de sangue simples, que não precisa nem de jejum, e um exame da primeira urina do dia, que é um exame também bastante acessível, barato, sem grandes complicações, digamos assim. E aí, a E, partir do momento que a gente faz o diagnóstico, né, como você perguntou, né, como que a gente conduz, né, o que muda na vida do paciente, ele saber que tem uma doença renal, né? O nosso tratamento, ele está muito embasado no controle de algumas coisas que estão relacionadas à progressão da doença. Se a gente está falando de doença renal crônica, né, que é acometimento crônico mesmo de afecção nos rins, então não é algo que está acontecendo pontualmente, agudo, né? Se a gente está falando de doenças crônicas, o nosso objetivo principal no tratamento vai ser lentificar a progressão da doença. Ou seja, é esperado e natural que a doença progrida com o passar dos anos. Então, isso já é uma coisa que a gente espera. Então, nosso objetivo não é curar em doenças crônicas, né? O nosso objetivo não é falar assim, nós vamos dar um remédio, aí a creatina vai baixar e você não tem mais doença renal crônica. Geralmente não é assim que acontece. A gente controla o maior número de fatores que vão evitar que essa doença continue progredindo e, consequentemente, chegue nas suas fases finais, né? Então, é esse o objetivo do tratamento. A gente faz isso controlando a pressão, controlando diabetes e colesterol, que embora a gente fale assim, parece coisa básica, né? Tipo, controlar a pressão, controlar a diabetes, colesterol é coisa simples. Só quem tem sabe o quanto não é fácil, né? Não são coisas simples, que exigem uma série de mudanças, seja de estilo de vida, seja mudanças ou ajustes e acúmulo de uma série de medicações, né? Então, o controle dessas doenças é muito importante. É muito importante a gente entender a causa da doença renal, porque se a causa, se o que causou a doença renal ainda está lá, ferindo o rim, a gente precisa descobrir e tratar isso, essa especificidade. Independente da causa, a controle da pressão, do diabetes, do colesterol é fundamental, por exemplo. Mas, às vezes, a causa é, por exemplo, uma doença que exige um tratamento com uma medicação que vai diminuir a imunidade do corpo. Então, ela precisa fazer esse tratamento para esta doença, que às vezes está no sangue, está afetando os rins, pare de afetar os rins. E, ao mesmo tempo, o controle da pressão, do diabetes, do colesterol, é muito importante, né? O controle do peso, para que o rim não fique sobrecarregado com um peso muito maior, ou seja, um corpo que precisa de muito mais trabalho do rim para ser filtrado. Então, essa é a base do tratamento. E hoje em dia, nisso, a gente tem, assim, grandes avanços no tratamento
que são recentes, incorporados recentemente, inclusive aqui para tratamento no Brasil, que dá para dizer para você assim que mudaram a história da doença renal recente, né, da modernidade, digamos assim. Até 5, 6 anos atrás, já fazia quase 20 anos que a gente não via avanços no tratamento da doença renal crônica, em termos de medicamentos novos que estavam sendo descobertos e propostos para que ajudasse no tratamento. A gente batia sempre nessa tecla do controle da pressão, controle do diabetes, controle do colesterol. Mas além disso, que é fundamental, hoje em dia a gente tem uma mudança grande na quantidade de descobertas de medicamentos que ajudam a preservar a função renal, ajudam a doença renal a não continuar piorando com o passar dos anos. E, inclusive, a gente tem incorporação desses medicamentos já no SUS, na farmácia de alto custo, alguns, né? Outros ainda não foram incorporados, mas prometendo, então, né, de que esses medicamentos recém-descobertos, que eles consigam chegar e ser incorporados para que a gente consiga realmente mudar a expectativa de progressão da doença. Então, a gente tem hoje uma realidade muito melhor do que se a gente estivesse conversando há 5 anos atrás, sabe? Em termos de conseguir realmente, junto com o paciente, com o esforço que o paciente faz, que é muito, muito importante, né? A gente conseguir amarrar mesmo, né? Deixar tudo isso muito, muito justinho, tudo muito certinho em termos de controle, para esperar, por exemplo, uma perda muito menor por ano do que a gente tinha condições de imaginar 5 anos atrás. Para você ter uma ideia, né? Antigamente a gente pensava numa progressão para, por exemplo, doença renal associada ao diabetes, de perder 5, às vezes 10% da função do rim por ano. Então, isso, ao longo de 7, 8 anos de doença, já causava um prejuízo muito importante da função renal, podendo levar, inclusive, à necessidade de substituir o rim por diálise ou por transplante renal. E hoje em dia, com esses tratamentos, a gente consegue, nos estudos, né, que foram avaliados esses tratamentos aqui no Brasil e fora, uma perda de 2 a 4%, o que muda totalmente a evolução da doença, né? O que muda totalmente a vida do paciente, né? Se o paciente descobre isso com 50 anos de idade, se ele ia perder 10% por ano, com 60 anos de idade, provavelmente ele já não teria um rim que funcionasse o suficiente para ele viver sem diálise ou sem transplante. Hoje em dia, perdendo 2, 4% por ano, a gente consegue preservar esse rim por mais de 20 anos, né? O que é muito importante para o paciente, para os serviços de saúde, né? E para a gente, né? Para os profissionais. Então, isso é uma recém-descoberta que tem mudado bastante nossa rotina do dia a dia para melhor. Doutora, e ainda falando um pouquinho sobre o impacto dessa doença no cotidiano, né, no dia a dia das pessoas, como ela afeta realmente a rotina dos pacientes, das suas famílias? E eu queria saber também se existem algumas mudanças no estilo de vida que os pacientes podem adotar para gerenciar melhor essa insuficiência renal. Deu para entender que controlando pressão, diabetes, né, e colesterol já é um passo grande, digamos assim. Mas se ela já tem a doença, existem alguns hábitos que podem fazer com que ela não evolua, digamos assim? Justamente para controlar essas doenças que você já relembrou, né, Vinícius, de pressão alta, diabetes, obesidade, dislipidemia, né, que é colesterol alto, a gente já precisa de uma série de ajustes na rotina, né? Então, nós estamos falando desde alterações, né, e uma alimentação, na alimentação da gente, né, o que a gente chama de alimentação mais saudável, é a gente reduzir, principalmente, né, o número de produtos industrializados, processados e ultraprocessados, né, que fazem parte do nosso dia a dia e que não faziam parte do dia a dia das nossas avós, né, há 30, 40 anos atrás, mas que hoje, né, até pelo acelerado da vida da gente, né, muitas vezes a gente incorpora na rotina alimentos que são aqueles alimentos que duram na prateleira, sabe? Que se você deixar lá no armário, ele fica lá e ele não estraga, né? Esse tipo de alimento já é um alimento processado ou ultraprocessado. Tudo que é mais natural, que vem direto lá da terra para a mesa, né? Verduras, legumes, o prato básico brasileiro, né? Arroz, feijão, uma carne, um legume, uma salada, né? Esse prato não está tão comum hoje em dia, né?
Muitos de nós substituem um almoço por um salgado, ou por um macarrão instantâneo, ou por alguma coisa que rapidamente é feita e rapidamente é, você come rapidinho, faz em qualquer lugar, né? E isso é um hábito muito ruim, tanto para controle da pressão, quanto para controle da diabetes, quanto para as consequências da doença renal, né? Que esse paciente ele tem uma tendência maior a inchar, a pressão dele é mais alta. Então, todas essas alterações alimentares que tornem mais, que levem os nossos hábitos alimentares para algo mais próximo dessa alimentação mais natural, mais saudável, é muito importante. O controle do sal tem uma importância especial, né? Sal, seja esse sal pozinho, né? Cloreto de sódio, que é o pozinho que a gente coloca na comida, seja o sal que já vem embutido nos alimentos, principalmente industrializados. Tem muito sal, por exemplo, em muitas coisas doces que a gente come industrializada, né? Bolacha, é, refrigerante, sucos de caixinha, para conservar, né, acrescido de muito sal. Então, o sal tem um papel super importante, seja esse que a gente coloca, seja o que já vem nos alimentos. E restringir o sal dos alimentos é uma conduta muito importante para quem tem algum tipo de doença renal. E claro que além da questão alimentar, tem a questão também de manter-se ativo, né, manter-se ter uma atividade física que seja saudável, evitar o sedentarismo, controlar o peso e o número de calorias, controlar o diabetes, então toda a parte de carboidratos, né, que são os açúcares e as gorduras, né, que são os lipídios, são muito importantes para que essas doenças sejam controladas. Eu acho que a especificidade da doença renal está mais relacionada ao sal e uma coisa que a gente tem bastante dificuldade, que é o controle de proteína da alimentação. Né? A gente tem que reduzir a quantidade de sal e a gente não pode exagerar na quantidade de proteínas que a gente ingere, porque isso sobrecarrega muito o rim. Então, para quem já tem doença renal, a ingesta de proteínas deve ser regulada. E isso é especialmente difícil para pacientes muito jovens, né? Para esse outro polo, né? Tem o polo que não faz exercício físico nenhum e tem aquele outro polo que é aquele pessoal que não sai da academia. Né? Então, esse pessoal geralmente tem uma ingesta proteica muito alta, né? E um estímulo a uma ingesta proteica alta para fazer mais músculo, né? Aí entram vários substratos, né? Pré-treino, pós-treino, whey, creatina e coisas do tipo, que para quem já tem doença renal, tem um risco maior de prejudicar a evolução da doença. Doutora, em uma das suas respostas, a senhora comentou sobre a diálise e também sobre o transplante, né? Eu queria saber em quais casos que eles são recomendados. A diálise e o transplante são formas da gente substituir o rim, né? Quando o rim funciona muito pouco, não o suficiente mais para o organismo conseguir manter as suas funções básicas, né? E isso a gente vê por alguns exames, pelo que o paciente está sentindo, né? Então, para esses pacientes, geralmente isso acontece quando o rim está funcionando menos de 10%, que a gente coloca assim, a gente explica um pouco para os pacientes, né? Quando a gente chega mais ou menos nesse nível, fica muito difícil a gente ter qualidade de vida. E aí é o momento que a gente começa a propor a substituição do rim. De pronto, né, o que a gente consegue de pronto oferecer para os pacientes é a substituição por meio de diálise. E aí a gente tem dois tipos de diálise, né? A diálise mais comumente conhecida, que é a hemodiálise, que é uma diálise onde a gente tira o sangue do paciente, esse sangue passa numa máquina, filtra e devolve limpo, digamos assim, né? Esse filtro faz mais ou menos algumas funções que o rim não consegue fazer mais. Então, a hemodiálise é uma forma de substituir um rim que já não funciona o suficiente para aquele organismo, né? E tem outro tipo de diálise muito feita aqui em Botucatu, nós somos um polo, inclusive, desse tipo de diálise, que é a diálise feita na barriga, que é feita em casa. A hemodiálise, o paciente precisa vir até o hospital 3 vezes por semana, é um tratamento que dura pelo menos 4 horas por vez. Então, é um tratamento que muda bastante a rotina dos pacientes e a qualidade de vida, né? E a diálise peritoneal, claro que também interfere bastante nisso, mas de uma forma diferente. O paciente coloca um catéter na barriga, né? Esse catéter fica lá dentro, tem uma pontinha dele que fica para fora, e essa pontinha ele liga numa bolsa e numa máquina automática que ele recebe em casa, tudo direitinho, e ele em casa, durante a noite, na maioria das vezes,
Essa máquina trabalha e vai trocando esse líquido. Entra um líquido sem impurezas, esse líquido puxa do sangue as impurezas que o rim não conseguiu eliminar e ele sai levando essas impurezas embora. Aí a máquina entra de novo, um líquido limpo, digamos assim, né? E aí tira essas impurezas e ele sai. Então, durante a noite, às vezes essa cicladora, ela troca esse líquido 5, 6, 7 vezes, a depender de como a gente prescreve essa diálise, né? E vai limpando o organismo. Esse tipo de diálise chama diálise peritoneal e ele é feito habitualmente na casa da pessoa. Né, a pessoa recebe todo o material, é treinada para aprender a fazer essa diálise e ela faz em casa. Então, esses dois são os dois tipos de diálise. Eles substituem essa função do rim de eliminar, né, do rim alguma substância, do sangue, algumas substâncias que o rim não está eliminando mais, e algumas outras funções que a gente não consegue substituir por meio da diálise, são colocadas em termos de medicação, né, algumas medicações, algumas injeções específicas, né, que acabam substituindo outras funções que o rim tem e que são importantes também. Por exemplo, anemia, né, uma injeçãozinha para anemia, a maior parte dos pacientes em diálise recebe 1 ou 2 injeções para anemia. O transplante é uma outra forma da gente substituir a função renal. Então, a gente coloca um rim novo, né? O mais comum é um rim proveniente de um doador falecido, mas em alguns casos pode ser avaliado doadores vivos, né? Relacionados, familiares. E esse rim novo é colocado de forma cirúrgica, né? Ele recebe uma perfusão e ele funciona, né, dentro do corpo dessa pessoa. É claro que o transplante, ele é uma forma de tratamento, porque o nosso corpo vai tender a rejeitar esse rim, então a gente vai precisar tomar uma série de medicamentos para evitar que esse rim que a gente acabou de receber, ele seja rejeitado pelo nosso organismo. E o preparo para o transplante, ele geralmente é um pouco mais longo do que o preparo para a diálise. O preparo da diálise, a gente coloca um catéter no pescoço, a diálise pode ser feita daqui a 2 horas, né? O transplante, ele exige, né, um preparo tanto do doador, né, quanto do receptor, se for um doador vivo, né, quanto do receptor, e no caso de um doador falecido, exames genéticos, exames que vão avaliar a proximidade, a compatibilidade, né? Qual que é a chance do meu corpo conseguir conviver bem com esse rim. Então, são testes que precisam ser feitos antes, né? Tem um banco para isso, e uma lista, que são 2 listas, né? Interior e São Paulo, uma lista que é avaliado principalmente quanto à proximidade genética. Isso é interessante saber, né? Porque a fila do transplante não depende do tempo que você está na fila. Ela depende da sua característica genética ser mais ou menos parecida com a característica daquele rim que acabou de ser doado com algum doador falecido. Então, se eu entrei na fila há 3 meses e foi doado um rim que tem uma compatibilidade genética muito importante com a minha, ele vai ser ofertado para mim. Mesmo que tenha alguém que está na fila, por exemplo, há 10 anos, né? Então, quanto mais parecido geneticamente, maior a chance da gente receber esse rim. E em caso de doação de parente, né, relacionado, aí a dinâmica é outra. Mas também, né, você vê, são 2 tipos de tratamento, né? 2 formas da gente substituir a função do rim. O transplante, sabidamente, com uma qualidade de vida, né, muito mais próxima da vida normal, né? Digamos assim, não precisa fazer diálise à noite, não precisa ir para o hospital todo dia, precisa fazer as consultas, precisa fazer o segmento, precisa tomar uma série de medicamentos todos os dias, mas traz uma qualidade de vida maior, né? E em termos de sobrevida, né, elas são mais ou menos equivalentes, né? Então, são tratamentos muito importantes, né? Se a gente for pensar, vários outros órgãos, quando perdem a sua função, o organismo fica inviável de continuar existindo, né? A vida fica inviável. E o rim, ele é um órgão que há muito tempo já, muitas e muitas décadas, né? A gente já tem como propor para os pacientes, né, um tratamento que substitua a função do rim e ele continue vivendo mesmo que o rim não funcione mais. Então, isso é
por mais que interfira, né, em qualidade de vida, não é a mesma vida, a gente quer evitar que isso aconteça, né, esse esforço todo é porque o paciente não chegue nessa fase, mas mesmo que chegue nessa fase, a gente ainda tem muito a oferecer para o paciente, isso é muito reconfortante, né. Doutora, na sua opinião, como a gente pode aumentar a conscientização sobre a insuficiência renal e a sua importância na saúde pública? Acho que é fazendo um pouco do que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Conversando sobre isso, ajudando, né? Disseminando, principalmente, eu acho que para os profissionais de saúde, para que uma discussão, por exemplo, com 30 profissionais de saúde possa se reverter em 300 pessoas orientadas, né? E sejam continuamente orientadas. Então, as nossas ações, elas geralmente giram em torno de entrevistas, programas, distribuição de panfletos, né? Esse ano, agora, 2024, a gente vai ter 2 eventos grandes, um no dia 14 de março, na Praça do Bosque, e outro no dia 16 de março, no Shopping Parque Botucatu, né? Orientando a população, distribuindo panfleto, medindo a pressão arterial, medindo o açúcar no sangue, né, para ajudar a identificar fatores de risco e orientar a população em relação ao risco para a doença renal. E a gente também trabalha, né, sistematicamente com os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, para que a gente consiga disseminar cada vez mais, né? Para que esses profissionais estão no dia a dia, por exemplo, de um posto de saúde, acompanhando na rotina os pacientes do nosso município, né? Possam ter essa informação e saber como lidar, saber como identificar esses fatores de risco, solicitar os exames necessários para o diagnóstico. E aí nós vamos esse ano também fazer uma ação junto aos diferentes profissionais, equipe multi, médicos e agentes comunitários aqui de Botucatu no dia 27 de março, né, em parceria com a Prefeitura Municipal. Então, são ações que a gente também acredita ser importantes para disseminar esse conhecimento e disseminar a chance do paciente ter o seu exame de creatina coletado, se é necessário, e a sua doença diagnosticada e tratada. Doutora Vanessa, para finalizar, a gente sempre pede que o nosso convidado deixe uma mensagem para uma pessoa que talvez esteja assistindo e passando por um quadro da doença, né, que é o tema do nosso programa, no caso de hoje, passando por um caso de insuficiência renal. Provavelmente teriam pessoas, a gente tem muitos pacientes, né, que têm uma inserção maior e que conversam bastante, inclusive com a mídia, né, e que sabem, né, compreendem na carne mesmo, né, no seu próprio corpo, como é viver com a doença renal. Eu diria que não deve ser fácil, né? Então, para você que tem insuficiência renal e que faz o seu acompanhamento, a doença traz certamente uma série de restrições, né? Uma série de restrições na sua alimentação, uma série de restrições na sua rotina, momentos onde a doença passa a ser meio que o centro da sua vida, né? Porque você precisa modificar uma série de coisas em função da doença. Mas a gente aprende muito, né, com os pacientes da gente que é possível viver bem com a doença renal, né? Então, é possível que a gente encontre nos remédios uma parceria, né? Encare os remédios como parceiros para ajudar a gente a ficar melhor, né? Encare teoricamente, as restrições como onde está a minha autonomia de cuidar de mim mesmo, né? Como eu posso cuidar de mim, eu posso contribuir, né? E a gente vê essa luta e essa superação, né, de muitos pacientes, e isso faz toda a diferença, tanto na qualidade, no tempo de vida, né? E na forma como a doença vai se desenvolver ou não ao longo dos anos. Então, para os pacientes com doença renal, que passam por uma série de restrições, eu tenho uma profunda admiração, né, pelo caminho dessas pessoas e o quanto elas ajudam a gente também, orientando os seus familiares e os seus amigos sobre a importância e a necessidade do controle e do diagnóstico o mais precocemente possível para que a gente ajude outras pessoas a não chegarem nesse nível da doença renal. Tá certo, então, doutora. A nossa estação de saúde desse mês conversou com a nefrologista doutora Vanessa dos Santos Silva sobre insuficiência renal. Doutora, muito obrigado pela participação e pela parceria aqui com a TV Câmara. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade, um grande abraço para todos aí que estão ouvindo. E você que assistiu o nosso quadro de hoje pode participar sugerindo pautas para as próximas edições. É só escrever para o e-mail que está aparecendo aqui na legenda do vídeo. O nosso Estação Saúde de hoje vai ficando por aqui.
Não esqueça de acompanhar a TV Câmara Botucatu nas nossas redes sociais. Até a próxima!